Bom dia, graça e paz. Mais um dia fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Hoje é dia 7 de janeiro, estou de volta em casa, hoje indo para o consultório, vida recomeçando, para te falar que existe um poder sobrenatural na oração. E hoje o nosso devocional vai falar sobre isso, o poder da oração. Assim, aproximemo-nos no trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos da necessidade. Hebreus 4,16. É chegando no trono da graça, é pedindo com confiança que eu vou alcançar a vitória nos momentos de necessidade. Muitos de nós sentimos um vazio profundo, uma sensação persistente de que nos falta algo essencial. Isso nos leva a buscar soluções temporárias, que no fim só aprofundam essa sensação de vazio. Esse desejo, essa lacuna que sentimos, não é algo que possa ser preenchido por soluções mundanas ou carnais. Álcool, droga, sexo, amizades, ir por barzinho, isso não vai resolver. Pornografia, não vai resolver. O que vai resolver é você tendo um encontro consigo mesmo e olhando para você. Saber quem você é. Saber quem é você. A verdadeira cura para esse vazio espiritual reside na aproximação, no fortalecimento de um relacionamento com Deus. Assim como cada órgão em nosso corpo tem um propósito específico e vital, nosso coração tem um espaço reservado para Deus, algo que é indispensável para que possamos ter uma vida plena e que caminha em direção a um propósito. Então, o nosso vazio, o nosso buraco, que às vezes tentamos preencher com álcool, sexo, muita gente, muitos eventos, muita comida, Isso é um vazio do tamanho de Deus. Se eu preencher com Deus. Não é do tamanho do meu pai, do tamanho da minha mãe, não. Não idolatre seus pais. Seus pais são fundamentais, mas eu costumo dizer, chega uma idade, hoje eu sou adulta, minha mãe é adulta, meu pai é adulto, preciso deles. Passei lá Natal, passei lá 8 dias agora, mas eu e meus pais precisamos de Deus. Chega nessa hora que aí eu faço certinho, meus pais, a autoridade sobre a minha vida, amo profundamente, mas nós somos, diante de Deus, filhos. Diante de Deus somos filhos. E cada um tem que procurar. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Cada um precisa procurar. Reconhecemos que somos filhos de Deus e permitir que Ele habite em nós é fundamental. Deixa eu dar uma pausa aqui. Quando você reconhece que seus pais são importantes, fundamentais, te deram a vida, isso você não tem como pagar, você vai olhar para eles, vai entender que eles falharam com você, que eles erraram com parentalidade, mas que eles precisam de Deus porque eles são humanos e falhos. Vai ficar mais fácil de você perdoá-los, caso tenha algo em aberto em você, ok? Reconhecemos que somos filhos de Deus e permitimos que Ele habite em nós é fundamental. E o Pai nos deixou instrumentos para nos aproximarmos dele, como, por exemplo, a oração. Por meio dela, nos comunicamos com o Espírito Santo e nos tornamos sensíveis aos apontamentos dele para a nossa vida. A prática da oração é como um filho que se assenta aos pés do seu pai para contar a respeito do seu dia, abrindo o coração em relação aos seus sentimentos, expondo suas necessidades e recebendo conselho e direção. Você sabia que enquanto vivermos, nós vamos precisar de conselho, direção, apego. Apego seguro é uma necessidade humana. Muitos pais que não se conhecem, que não se curam, têm filhos para direcionar esse vazio para os filhos. E aí muitas mães se tornam mães narcísicas no aspecto de dominação, de controle, de xingamentos quando o filho não faz o que a gente quer. Eu já ouvi mães dizerem assim,
Você pode morrer. Eu amaldiçoo o dia que eu tive você. Mas o que tá havendo, gente? É adulto ou é criança? Tá resolvendo esse problema com o filho? Nós precisamos melhorar quanto sujeitos. Para que a gente não destrua a autoestima de um filho. Porque ele não fez o que a gente quer. Eu costumo brincar assim, ó. Você é egoísta. Ah, sim, eu sou egoísta porque eu não tô fazendo o que você quer. Fala-me mais sobre isso. Entende? É claro que existem pessoas que realmente são egoístas. Mas às vezes a gente só usa a rotulação pra pessoa fazer o que a gente quer. Entende? Então vamos ampliar esse repertório no aspecto de parar de rotular as pessoas. Hoje a gente está dando inclusive rótulo de narcisista. Quando a pessoa ela tem um temperamento mais fechado, ela não consegue dialogar muito bem, aí você olha pra ela e fala, você é narcisista. Narcisismo é um transtorno de personalidade que tem muitos caracteres. Não é só um. Não é só não fazer o que eu quero. Não é só gritar. Não é. E às vezes o narcisista nem vai gritar. Existe o narcisismo que eu acho que é o pior, que é aquele que manipula pela vitimação. Sendo vítima. E o Bert Helling, ele vai falar assim, ó, cuidado com as vítimas. Elas são perigosas. Porque, ai, isso aconteceu, eu tô passando, peraí, tô passando mal. Em nome de todo mundo fazer o que a pessoa quer, inclusive ela consegue gerar sintomas no corpo. Eu não tô falando sobre algo, né? Minha avó morreu e a notícia chegou lá em casa. Minha tia começou a passar mal e ela começa a botar sangue pelo nariz, pelo olho e pelo ouvido. E aí corre com ela pro hospital, teve um infarto, só que saiu. Graças a Deus que saiu. O médico falou que bom que saiu o sangue. Foi uma cena horrível, mas saiu, né? E o que eu quero dizer com isso? Que é realmente sob forte impacto emocional, aquele soco no estômago. O corpo buscou uma forma. E graças a Deus essa pressão o corpo botou pra fora. Foi horrível de ver? Foi. Mas tá viva. Não tô falando disso. Tô falando de manipulação. Eu tenho uma vizinha, uma vizinha, morreu tem 2 semanas, que desde que eu vim morar aqui em 2006, ela é hipocondríaca. Muitas doenças. E eu falei pra ela, meu bem, você precisa de tratar. Ela vai ao cardio, ela vai ao endócrino, ela vai ao ginecologista, ela vai a todo mundo. Você precisa ir ao psiquiatra e ao psicólogo. Porque você faz esse caminho e corre com ela pro hospital. Chega no hospital não é nada. Então tem que tratar a mente. Falei, você precisa tratar, porque vai ter um dia que de repente ninguém vai correr com você pro hospital, porque as pessoas cansam. Então se trate, se cuide, com muito amor tô falando com você. E aí foi o que aconteceu com ela. Ela morreu agonizando. Mas aquela semana ela já tinha ido 3 vezes ao hospital. E quando eu soube, escutei o relato da morte dela, eu falei assim, eu avisei desde 2006, procura ajuda psiquiátrica, procura ajuda psicológica. Para que se você estiver dizendo que tá doente, você tá doente. E mesmo que não seja no corpo, mas é na mente. E a mente faz doer o coração, a mente faz doer a perna, a mente faz doer o estômago, a mente faz doer o olho, a mente faz você ficar cego. E a gente não sabe o poder de um trauma. Um trauma emocional. Há muitos anos atrás, minha mãe tinha creche, eu era adolescente. Chegou uma criança lá que ela falava e ouvia até os 3 anos de idade. Ela escutou, ela viu, presenciou uma briga dos pais. E ela ficou surda e muda. Ela ouvia e ela falava. Ela parou. Hoje é um rapaz que estuda, que trabalha, mas surdo e mudo. Porque um trauma bloqueou e não falou e não ouviu mais. Para não ouvir a briga dos meus pais. Para não viver nesse mundo. Eu paro. E ele parou.
A gente trabalha o trauma? Trabalha o trauma. A pessoa quer trabalhar o trauma? Não sei. Eu quero trabalhar os meus traumas, eu não quero nada que me prende. Fiz um treinamento uma vez que tinha uma fala que era: o que me prende não me para mais. O que me paralisava não me paralisa mais. O que me travava não me trava mais. Hoje eu sou livre para viver, porque eu olhei para mim e eu me curei. Então eu não quero nada. Trauminha de estimação, magoinha de estimação, raivinha de estimação. Não quero nada disso, eu quero ser livre. Livre para viver o que Deus tem. E o que eu não tiver conta, eu peço a Deus primeiro. Não é assim, procurei terapia, procurei endócrino, procurei... agora só me resta orar. Não. Ora e procura. Inclusive para Deus te levar pro terapeuta certo. Ok? Importante que Deus te leve pro terapeuta certo. Todo mundo é terapeuta, mas todo mundo é o certo? Não. Não é. Eu tive uma terapeuta que foi incrível, me ajudou muito na bariátrica. Muito. Sem ela, eu não sei o que seria da minha vida. Mas ela é minha terapeuta hoje? Não, hoje ela é minha amiga. Mas ela não é mais minha terapeuta. Porque eu não vou fazer bariátrica de novo, né? Oxe, não vou. Mas existem terapeutas que trabalham com mais áreas. Todos trabalham? Não. Eu trabalho com muitas áreas. Porque eu fui trabalhar em um hospital e eu vi a família. Então, eu fiz pós-graduação em terapia de família e formação em terapia de família. Fui trabalhar em escola, eu fiz psicologia escolar, porque eu fui trabalhar em escola. Aí eu fiz psicopatologias infantis, porque eu trabalho com crianças e a gente tem criança com inclusão. E aí eu fui fazendo as coisas porque eu precisava. Tava ali. Trauma. A criança com vitiligo, com 4 anos aqui, ó. Vitiligo e essa mecha de cabelo branco, a criança aqui. Fui trabalhar o trauma. O que aconteceu com essa criança? O que aconteceu com essa família? E aí a gente vai ampliando. Dentro das possibilidades que eu fui atuando, borderline. A gente, no tratamento de borderline, a gente entende que é uma família borderline, não é um paciente borderline. Então, a gente tem que olhar para a família. Existe terapia de família para borderline. Então, eu fui ampliando, porque senão eu fico cega no tiroteio, ó. Sem entender, só entendendo, borderline não. Vamos olhar para o borderline. Entende? Então, a gente precisa procurar ajuda com quem consegue nos ajudar. Não adianta. A Bíblia fala sobre um cego guiando outro cego. Por meio dela, por meio da oração, nos comunicamos com o Espírito Santo, nos tornamos sensíveis aos apontamentos dele para a nossa vida. A prática de oração é como um filho que senta aos pés do seu pai para contar a respeito do dia, abrindo o coração em relação aos seus sentimentos, expondo suas necessidades e recebendo conselho e direção. Tem uma cena num filme, A Cor Púrpura. Depois você veja o musical, tá? O novo, não é o de 85 não, é de agora. Veja os dois, mas veja o musical. Mas tem uma cena que a moça ela vai pra cadeia e ela passa 6 anos na cadeia, porque ela disse não para a mulher do prefeito. E naquele contexto, o negro jamais poderia dizer não. O negro tinha que fazer tudo que o seu mestre mandar, faremos todos. Ok. E aí, ela vai pra cadeia e a principal do filme vai visitar ela toda semana por 6 anos. E essa mulher, ela estava desacreditada de Deus. Por quê? Porque ela foi abusada pelo pai, pelo irmão, pelos tios. E ela falou, não, eu não vou ser mais abusada por ninguém. Eu não vejo Deus. Ela olhava assim, Deus, homens, não quero saber de Deus. E aí, ela, na mesa, quando ela sai da cadeia, ela começa a chorar e ela fala, porque fulana me visitou 6 anos, todas as semanas. Eu acredito em Deus, porque eu vi Deus nela. E por que eu tô fazendo esse recorte do filme? Porque nós conhecemos Deus através do relacionamento com as pessoas. Isso é bíblico. Como você vai amar a Deus que não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? Entende? Então, assim, Irlânia, todo mundo eu vou amar? Teve uma adolescente, pai abusivo, alcoólatra, drogadicto, que batia na mãe, uma confusão toda.
E eu perguntei, mas você ama o seu pai? Num contexto que ela tava falando, foi aleatório, tá, gente? Aí ela falou assim... Não, eu falei, mas você gosta do seu pai? Aí ela foi e falou assim, gosto não, mas eu amo. Eu falei, defina melhor isso. Que amar é uma escolha. Amar é uma decisão. Mas se eu te amo, eu não tenho que fazer tudo o que você quer. A Bárbara Fredrickson, no livro Amor 2.0, ela vai nos dizer, não sei cadê. Ela vai nos dizer que amar sem limite é apego ou dependência. Se você ama de verdade, você vai dar limite. Onde começa o eu e aonde é você. Até aqui em mim você pode ir. Daqui pra cá você não pode ir. Ok? Então, quando eu amo, eu dou limite. Porque eu te amo, você pode fazer tudo que eu quero, que você quiser comigo. Não, não é assim, não. Te amo, mas vamos botar umas regras claras pra gente não brigar depois. Porque é isso. Muitos relacionamentos começam porque eu gostei, pode fazer. Quando você começa a perceber que lá tem muito e você fica ali, ó, sendo menosprezada, desprezada, desvalorizada, você não quer. Aí você fica, ei, para de bater. Não, mas sempre foi assim, não, mas eu não quero. Não quero apanhar. Quero. Chega. Existem relações que quando você diz chega, a relação acaba. E existem relações que se a pessoa te ama, ela vai te respeitar. Porque o que você está pedindo é ser respeitado. E todos nós precisamos de respeito. Amor sem respeito não é amor. Não é. Entendo que a oração ela é essencial para uma vida plena. Isso fica claro quando olhamos para as Escrituras, pois há diversos registros que evidenciamos que até mesmo Jesus orava constantemente. Ele é um alimento para um espírito faminto e é a única fonte capaz de saciar nossa sede. Hoje, encorajo você a adotar a prática da oração diária, pois assim você encontrará a plenitude que a sua alma tanto anseia. Eu ainda tenho aqui o meu caderninho das emoções, que é o meu caderno de oração. Eu escrevo as minhas orações aqui. E aí é as minhas solicitações diante de Deus. Deus, olha aqui. Tá aqui, Pai. Eu preciso disso. Eu preciso. No meu trabalho eu preciso disso. Na minha vida eu preciso disso. No meu relacionamento contigo eu preciso. Que eu preciso melhorar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, ó Pai, que nós venhamos ter prazer em falar contigo. A oração é uma conversa e que possamos, ó Pai, sentar diante de Ti para falar contigo e parar também para Te ouvir. Deus, fortalece a nossa caminhada, fortalece os nossos passos rumo à eternidade, rumo a uma vida plena. Enquanto estivermos aqui, Pai, que a nossa vida seja manifestação da Tua glória e do Teu louvor. Não permita, Senhor, que venhamos desanimar, cair, esmorecer, mas pedimos que o Senhor aumente a nossa fé e que o Senhor nos levante hoje com os seus braços fortes de amor e que possamos ser mais do que vencedores em Ti, porque o Senhor nos ama e o Senhor tem prazer em cuidar de nós. Fica conosco, Senhor, nos fortalecendo, nos alegrando, nos guiando por um caminho eterno e que possamos, em nome de Jesus, ver o Senhor em todas as áreas de nossa vida e honrá-lo na beleza da Tua santidade. Fortalece os nossos passos, alegra o nosso coração, enche o nosso coração de paz e que possamos em todas as coisas ser mais do que vencedores junto contigo, falando contigo, orando a Ti. Que o Senhor nos supra em todas as áreas, supra as nossas necessidades em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje é 7 de 366 dias. A palavra que você vai ler na sua casa é Gênesis 5. E a palavra-chave é #oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração.
quando as suas orações chegam a Deus, você toca os céus. Até tocar os céus, até tocar os céus, vou me prostrar e te buscar, até tocar os céus. Tire esse dia para você colocar a sua vida diante de Deus. Ele é o único que pode te salvar, te restaurar e te salvar, te abençoar, te fazer prosperar, te dar alegria em meio a esse mundo que jaz no maligno. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Beijo no seu coração e até amanhã.